Olá, Marie Batia, trazendo a palavra do Criador, Yahweh, para os discípulos de Yeshua, o Salvador. Esta é uma continuação. Enfim, voltando ao tema aqui. Então, essa questão a gente tem também em Caim, que Deus, quando Caim ele mata seu irmão, por quê? Porque Caim e Abel ambos oferecem sacrifícios, o que significa que Adão e Eva, ensinaram a eles como adorar ao Criador, porque os sacrifícios eram proféticos e eles representam essa adoração. Abel, ele era pastor de ovelhas e ele não era uma pessoa egocêntrica. Ele buscou agradar ao Criador e ele pegou o melhor que ele tinha, a primícia do rebanho dele. E é isso que ele oferece para o Criador dele, com temor e amor, né? Então, Abel representa isso. E Caim, a oferta dele não foi da primícia. O problema é isso, a Bíblia não diz, olha, Caim não ofereceu da primícia, mas diz expressamente que Abel ofereceu das primícias e Caim ofereceu do fruto da terra. Então ele ofereceu aquilo que ele achou melhor, provavelmente aquilo que ele podia dispor, o que para ele podia ficar sem, mas não era o que ele achava que era o top, o melhor. Então aqui nós já vemos que Deus não aceita qualquer oferta, né? Não é qualquer coisa que nós podemos ofertar para Deus. Nós precisamos dar as primícias daquilo que nós produzimos, naquilo que nós temos recebido do próprio Deus. E isso não porque Ele precisa, somos nós que precisamos. Por quê? Porque nós facilmente vamos pelo caminho enganoso e errôneo que algo é nosso ou que somos algo. Então, nós precisamos estar ofertando de volta aquilo que Deus permite que nós tenhamos, como forma de estar sempre em check, né? Digamos assim, sendo confrontados com essa realidade, né? Que Deus é que a terra, tudo que há é de Deus, é dele e deve servir para a glória dele. Se assim for, seremos felizes, seremos plenos, seremos cuidados, estaremos sob a dependência, porque falei de Ezer Kenegdo, a mulher criada para ser suporte antagônico eficaz. Ezer Kenegdo, várias vezes nas escrituras, Deus, o Criador, ele é o Ezer Kenegdo do seu povo Israel. Então, é uma coisa que é para nós sabermos. Mas Caim, a questão é a seguinte, existe um princípio espiritual que a semente que Deus não criou, né? Aquilo que Deus não criou não é redimível. Eu não quero me adiantar muito não, mas antes de eu falar isso, Caim, ele ouve de Deus, depois do pecado dele, Deus age com graça e misericórdia para com Caim. Ele clama, ele não se preocupa com seu irmão, ao contrário, ele de uma forma bastante arrogante, diz, eu sou tutor do meu irmão? E é uma pergunta que ecoa até os nossos dias, nós precisamos ser tutores dos nossos irmãos, né? Aqueles que Deus colocou para nós cuidarmos, nós precisamos nos esforçar, orar por eles, dizer assim, olha, aqui ó, mandou mal, acorda aí, ainda dá tempo de voltar, techuvá, né? Volta, se arrepende, vê onde caiu e volta ao primeiro amor. Mas Deus fala com Caim, em Gênesis 4, né? Ele diz, tadinho de mim, tu me expulsasse, agora qualquer um que me vê vai me matar, tadinho de mim, que é típico de uma pessoa totalmente egocêntrica, né? A atitude de Caim. Mas Deus diz para Caim, né? Gênesis 4, 10.
E ele disse: o que tu fizeste? A voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E agora tu és amaldiçoado desde a terra, que abriu a sua boca para receber o sangue do teu irmão da tua mão. Quando tu cultivares a terra, ela não dará mais sua força. Fugitivo e errante serás na terra. E Caim disse a Iarro: meu castigo é maior do que eu posso suportar. Eis que tu me expulsaste nesse dia da face da terra. Mas não é essa a passagem que eu queria ler. Na verdade está aqui antes. Iarro disse a Caim: por que estás irado? E por que o teu semblante está caído? Porque você está triste. Se fizeres bem, acaso não serás aceito? Se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o desejo do pecado, e tu governarás sobre ele. Cabe a ti dominá-lo, em algumas versões, né? Mas cabe a ti dominar o pecado. Então, aqui nos é dito expressamente que Caim, ele poderia e deveria dominar sobre o pecado. Então, aqui eu entendo que Deus está dizendo expressamente que haveria redenção para Caim. Se Caim fosse de uma semente que Deus não criou, a semente da serpente, se ele fosse filho físico, literal da semente, esse seria outro problema. Que uma semente que Deus não criou, Deus não poderia remir, porque Deus não criou. E aqui eu vou dizer para vocês que existe sim uma semente da serpente, mas literal, mas não tem nada a ver com Caim, e é bem posterior a Caim. E aqui nós vamos então 2 capítulos adiante para Gênesis 6. E no verso 4 nós vamos ler: havia gigantes na terra naqueles dias e também depois disto, quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens e elas lhes geraram filhos. Estes se tornaram homens poderosos, que eram na antiguidade os homens de renome. Então, aqui em Gênesis 6:4, esses filhos de Deus, há uma série de vezes, inclusive no livro de Jó, é referido os filhos de Deus como anjos. Mas não anjos no céu, porque a Bíblia diz que os anjos no céu, eles não casam e não se dão em casamento. Está nos evangelhos e Yeshua, ele explica isso. No céu, os anjos nem casam, não se dão em casamento. Mas nós vemos aqui nas escrituras anjos que tomam a forma de homem e eles comem. Por exemplo, os anjos que visitam Abraão, aqui mesmo em Gênesis. E eles comem com Abraão e dão a profecia sobre o nascimento de Isaac, a Abraão e a Sara. Então, nós temos anjos e até também nos evangelhos nos é dito, olha, que aquele que é hospitaleiro e generoso, né, ele não sabe se ele, um dia, ele até abrigou algum anjo, né, que veio em alguma missão. Em corpo humano, em forma humana. E a questão é que esses filhos de Deus, esses anjos, alguns, na verdade eu não pretendo explicar nenhum detalhe de nada, apenas são inferências a partir dos textos, e algumas não são inferências. A inferência que eu vou fazer é essa: pode ter sido esses anjos que Deus já enviou em missão à terra, que estavam na forma humana e que escolheram, então, porque eles eram de uma outra natureza, copular com mulheres, e desta mistura adveio a linhagem dos gigantes. E nós temos descrito no livro de Samuel, e em 2 Samuel, capítulo 21, verso 22, é listado os 5 gigantes que Davi e seus valentes destruíram, né? Então, a gente tem a linhagem dos gigantes, nós temos a história de o rei Og de Bazã, cuja cama tinha mais de 3 metros de comprimento. Nós temos registros de gigantes, inclusive, eu vou colocar aqui para vocês,
foram achados muitas ossadas e registros feitos lá nos Estados Unidos, no Instituto Smithsonian, né? E hoje isso é abafado, isso não se dá muita publicidade, mas a existência dos gigantes, que seria uma linhagem misturada, ela está tanto na carta de Pedro, em 2 Pedro, quanto em Judas, né? Quando nos é dito expressamente uma coisa que é narrada lá no livro de Enoque, que é citado aqui em Judas, literalmente, ipsis literis, né? Então, Judas diz assim: e aos anjos, verso 6, né? Judas só tem um capítulo, verso 6. E aos anjos que não guardaram seu estado original, mas deixaram a sua própria habitação, ele reservou cadeias eternas sobre trevas até o julgamento do grande dia. Então, anjos que não deixaram, que não guardaram a sua natureza que lhes foi dada, angelical, e vieram após outra carne. Então, isso está aqui, ó, também. Assim como Sodoma e Gomorra, as cidades circunvizinhas, que da mesma maneira deram-se à fornicação e seguiram após carne estranha, foram postas, por exemplo, sofrendo a vingança do fogo eterno. Então, assim, essa a questão desse hibridismo genético entre uma linhagem que, na sua criação, era uma linhagem angelical, e as mulheres, essa hibridização do ser humano, que deu aso a demônios, que deu aso aos gigantes, que a Bíblia narra, e aqui nessa passagem de Gênesis 6, verso 4, a palavra é Nefilim. A palavra para gigantes é Nefilim. Nefilim, no hebraico, vem de Nefal, de caído, que deu origem aos caídos, mas que eram varões de renome na antiguidade, porque eles eram os semideuses, que de fato são demônios. Por que demônios? Depois que eles morreram, o espírito deles, que foi criado de uma forma híbrida, e tiveram esse corpo por causa da hibridização, como eles não vieram do Criador, não puderam voltar para o Criador. Eles andam errantes sobre a terra. Então, todos os demônios que existem na terra são produtos dessa hibridização. Não são os anjos caídos, os demônios, não são, porque esses estão em correntes, aguardando o julgamento. E não são pessoas mortas, porque a Bíblia diz expressamente que os mortos nada sabem, eles dormem. Então, é num abrir e fechar de olho, porque quando a gente dorme bem, a gente não sabe quanto tempo passou. A gente fecha o olho, dormiu, abriu o olho, parece que é o segundo seguinte. A gente não tem, o tempo não passa para quem está dormindo, assim, você não tem esse sentimento da passagem do tempo. E a Bíblia diz: ao homem é dado morrer uma única vez, e então segue-se o juízo, tá? Então, esse Gênesis 6:4 é a razão pela qual Deus destruiu a terra pelo dilúvio. Não foi a iniquidade simplesmente, porque Sodoma e Gomorra foi depois do dilúvio e era um local com grande iniquidade, grande pecado, né? A razão pela qual Deus refez a criação a partir de 8 na arca, Noé e sua família, 8 fala de recomeço, né? Foi pela qual é dito, porque Noé era justo e perfeito na sua geração, na sua genética. Ele era justo porque ele era temente a Deus, e ele era perfeito porque ele não era geneticamente corrompido, como muitos ali antes dele eram, por causa da semente da serpente. Então, assim, Caim não é a semente da serpente, mas a Bíblia traz uma semente que é híbrida, que é do adversário, que veio pela linhagem dos gigantes. E aí a Bíblia tem algumas gerações de gigantes: os Nefilins, a primeira geração, os Refaíns, a segunda geração,
Zanzumins, Amins e esses Mins aí que habitaram nos territórios dos heteus, jebuseus, cananeus, ferezeus, aqueles territórios que eles foram para Canaã. Por quê? Porque o adversário nessa guerra espiritual, ele sabe a profecia e ele vai tentar atrapalhar. Então, se semente de mulher nasceria, ele vai tentar estragar a semente da mulher. Isso é parte da guerra, né? E eu sou do pensamento que o adversário das nossas almas, Satã, o diabo, ele nada criou. Mas nós tínhamos duas árvores no jardim, nós temos duas sementes, né? Duas sementes, a semente da mulher e a semente da serpente. E o adversário, ele não é capaz de criar, mas ele é capaz de estragar, hibridizar, né? De adulterar, né? Fazer adulterar, pegar o original e corromper, né? Com elementos que tragam essa corrupção. Então, a árvore do conhecimento do bem e do mal, uma árvore que Deus criou, que o adversário desvirtuou e que disse, olha, aqui você vai ter o conhecimento. Deus permitiu, mas ele não plantou aquela árvore daquele jeito. E nós temos um texto no Novo Testamento, Yeshua dizendo, olha, toda árvore que meu pai não plantou será arrancada e jogada ao fogo. Qual árvore que o pai dele não plantou? A mesma daquela parábola que é dito como um joio, né? Olha, o rei foi e semeou trigo, bom trigo, numa terra boa, mas veio o inimigo e lançou lá a semente de joio. E o joio nasceu. E ele diz, olha, não arranca, porque são parecidos. E aí você não sabe qual que é joio e qual que é trigo só de olhar. Só quando ele frutifica. Por quê? Porque o joio não frutifica nunca. Não tem fruto, é uma coisa vazia, é um grão que fica teso, assim, como representa arrogância, né? E o trigo não, o trigo quando ele enche de grão, ele se dobra, né? Então, o trigo, ele alimenta, ele frutifica, o joio não. E é isso, é a corrupção. Então, em relação a essa doutrina das duas sementes, existe uma semente híbrida, que seria a semente da serpente, no natural. E aqui eu vou falar para vocês que uma das razões que Davi era um homem segundo o coração de Deus também é porque ele foi aquele que ele lutou, enfrentou e matou a semente da serpente no natural. Ele matou os 5 gigantes que haviam na época dele. Golias era o mais poderoso na batalha, digamos assim, e ele tinha 4 irmãos, né? Golias era o mais temido, mas Davi e seus valentes, eles mataram os 5, né? E isso foi a razão pela qual Davi pegou 5 pedras no riacho. Ele não pegou 5 pedras para combater Golias, porque ele sabia que ele ia em nome de Yahuwah Sevaô, o Senhor dos Exércitos, Yahuwah dos Exércitos. E se não era ele, não era a pedra dele, Deus usaria e só era necessário uma. Mas Golias, ele tinha outros 4 irmãos e ele tinha uma pedra para cada um dos gigantes, né? E na história de Golias, Davi com Golias, quando Davi gira a funda e ele acerta Golias na testa, ele cai e Davi vai para lá, desembanha a própria espada do Golias, que não era algo pequeno, uma coisa enorme, e ele corta a cabeça de Golias, né? Ele corta a cabeça, o que no hebraico dá a entender bem que, na verdade, Golias ele não morreu da pedrada, ele morreu quando ele foi degolado. E a história narra ali em 2 Samuel
que Davi pega essa cabeça de Golias e ele leva para Jerusalém. Ele leva a cabeça, está narrado isso, né? Então, no natural, a profecia de Gênesis 3,15, ela se cumpre quando Davi degola Golias e essa cabeça, ele destroça, né? O Golias arrancando a cabeça. E aí, ele lhe esmagará a cabeça, ela lhe ferirá o calcanhar. Então, Davi, como uma sombra do Messias, um tipo profético, um primeiro cumprimento no natural, digamos assim, como sombra, do que o Messias faria no espiritual, no mundo espiritual, é Davi que leva. E há histórias de que o Gólgota, de Golias, Goliath, né, Golias, e de Gat, ele era de Gat, Golias de Gat, né? Gat era a cidade, Gath. Então, Golgath. Então, seria a montanha do Gólgota, seria conhecida como significa a montanha da caveira, a montanha do crânio, né? Gogolet é crânio em hebraico. Teria esse nome porque foi onde Davi enterrou a cabeça de Golias, né? E ali no Gólgota foi onde, no madeiro, Yeshua venceu o adversário e esmagou a cabeça da serpente do ponto de vista espiritual. E ele, 3 dias, ele não pregou aos espíritos em prisão. Ele proclamou vitória sobre os espíritos em prisão. Ele proclamou vitória. Por quê? Foi o primeiro passo dele vencer a morte. A autoridade que Adão e Eva concederam ao adversário, a Satanás, quando eles pecaram, Yeshua, pela sua obediência, como segundo Adão perfeito, ele retomou a chave da morte, a autoridade sobre vida e morte. Então, nele nós temos a escolha de não passarmos pela segunda morte, por causa dele. Então, aí ele começa a esmaga numa primeira etapa a cabeça da serpente do ponto de vista espiritual. E no Salmo 22 nós lemos assim, quando o salmo profético sobre a crucificação, né? Touros de Bazã me cercam. O que são esses touros de Bazã? Eu ouvi um estudioso, um pregador, Perry Stone, falando sobre esse salmo e sobre essa questão do Gólgota, que eu achei extremamente interessante. E esses touros de Bazã, por exemplo, o rei que era gigante, o Og, ele era de Bazã. Então, Bazã era um local cheio de demônios dos gigantes, né? Esses espíritos dos gigantes que não vieram de Deus, então vagueiam. Esses touros de Bazã me cercam, esse mundo espiritual que estava ali na cruz, achando perdeu, né? E ali ele estava, então, vencendo. E na crucificação, o prego que é posto no seu calcanhar, mas ele esmaga a cabeça da serpente no mundo espiritual. Ele vence a morte, que vai ser tragada de uma vez por todas lá no final, né? Que ninguém mais vai morrer. Ele ainda não tragou a morte uma vez por todas, mas ele já venceu e ele tragou a segunda morte. A primeira morte não nos é uma escolha, nós morreremos a primeira morte se não formos arrebatados, né? Mas a segunda morte é uma escolha, através da justiça e do sacrifício gracioso do Messias, para aqueles que recebem e escolhem, então, segui-lo, imitando-o, né? Negando-se a si mesmo e amando-o em obediência, tal como ele foi obediente, de acordo com as Escrituras, obedecendo a palavra do Pai dele, ele agiu e ele nos convida a obedecermos também. Então, não passaremos pela segunda morte. Então, ele vence a morte. Os touros de Bazã são esses demônios que está lá no Salmo 22. E Davi é aquele rei que, quando ele assume,
a capital de Israel, a capital do reino, que era unido ainda nessa época, era Hebrom. Hebrom é o local da sepultura dos patriarcas, né? E quando Abraão compra o campo em Macpela, na caverna de Macpela, havia uma tradição que Adão e Eva estavam enterrados ali. Então ele tinha interesse naquele campo, naquela caverna, que é onde também os patriarcas são enterrados, né? Abraão com Sara, Jacó, Isaac com, né, a Rebeca, e Jacó com Lia, não com Raquel. Porque Raquel morre perto de Belém e ela é enterrada ali no caminho de Belém. E então Davi, enquanto ele era rei, ele muda a capital de Hebrom para Jerusalém, que era uma terra dos jebuseus. Eu vou colocar a referência para vocês lerem esse versículo e terem a referência, né? Era uma terra dos jebuseus. E ele muda para ali, né? E Melquisedeque era rei de Salém, Shalom, né? E Yeru Shalom é a questão de Yahu Shalom, a paz de Yahu. É uma das, digamos assim, que a gente pode entender desse nome de Jerusalém, né? Que tem muita coisa que a Bíblia aponta em Jerusalém. É um outro assunto, não vou nem digredir, porque é bem tão interessante quanto complexo, né? Jerusalém como local especial, um portal ali para Deus, né? Então, nós temos a questão da semente, da serpente, que veio através dos gigantes, mas que não digamos assim, não está lastrada pela humanidade, né? Não está lastrada. Existe hoje uma guerra pela árvore da vida em nós, né? O nosso DNA, através de alimentos modificados, através de coisas que são injetadas, oferecidas. Existe uma guerra que nós precisamos buscar sabedoria, discernimento em Deus para não embarcarmos, porque essa guerra não é só contra a humanidade como a nossa espiritualidade, é também com o nosso corpo, que a gente deve lembrar que é dito, nós somos o templo que o Espírito de Deus deseja habitar, para que nós, então, possamos ser conduzidos, ensinados pelo Espírito de Deus, né? E frutificar nele. Então, a semente, as duas sementes em Gênesis 3,15 não são sementes propriamente físicas ali para Caim. A semente é principalmente espiritual. Há uma guerra, o que eu quis dizer aqui para vocês nesse estudo é que existiu uma corrupção física da semente natural, que está narrada em Gênesis 6, a partir do verso 4, que foi por isso que houve o dilúvio, que deu asa aos gigantes, que a mitologia grega chamava de semideuses, mas semidemônios, né? Os varões de renome da antiguidade, os heróis, né? Possivelmente os que construíram as pirâmides, né? Enfim, existiu uma guerra, um ataque natural, mas a Bíblia o tempo todo ela se preocupa com a questão espiritual. E na questão das sementes, a gente deve lembrar da parábola do semeador, que é central, que Jesus diz assim, olha, se vocês não entenderem essa parábola, vocês não vão entender mais nenhuma outra parábola, nada que eu ensinar aqui. E o semeador saiu a semear, e aí depois que ele conta a parábola das sementes, nos 4 tipos de solo, né, ele diz que a semente é a palavra de Deus. A semente é a palavra de Deus. E a gente vê que essa guerra da semente, a palavra de Deus, ela ser roubada, ela ser sufocada por espinhos, ela ser colocada num rasinho que vem o calor do sol e aí logo a pessoa se desliga, né? Não persevera, né? Na palavra de Deus, né?
isso é uma história que está aqui nas Escrituras o tempo todo, digamos assim. E a gente tem em 1 João, no capítulo 3, muito que sendo dito com relação a essas sementes. Porque é a palavra de Deus em nós que nos torna filhos de Deus, é receber a palavra de Deus, o verbo que veio em carne, que é Yeshua, e a Torá escrita que nos é entregue para a obediência, que é o nosso amor a Deus, João 14,15, entre outros versículos. Então, em 1 João 3, eu vou ler até aqui o capítulo, boa parte do capítulo, porque eu vejo que a gente aqui nos é dado sobre essas duas sementes do ponto de vista espiritual, né? Contemple que tipo de amor o Pai nos outorgou, que fôssemos chamados filhos de Deus. Portanto, o mundo não nos conhece porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que, quando Ele aparecer, haveremos de ser semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo assim como Ele é. E qualquer homem que tem nele esta esperança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Qualquer que comete pecado também transgride a Torá, porque o pecado é a transgressão da Torá. E vós sabeis que Ele foi manifestado para carregar os nossos pecados e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não o viu e nem o conheceu. Filhinhos, não deixeis homem algum vos enganar. Aquele que pratica a justiça é justo. O que é a justiça? Leia lá no Salmo 119. A Torá é a justiça de Deus. Nós não podemos agir segundo a nossa própria justiça, mas nós precisamos agir de acordo com a justiça de Deus, que é a sua Torá, a sua instrução. Aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Veja, a semente da serpente do ponto de vista espiritual é o pecado em nós. Nós darmos lugar ao pecado, a gente então se torna filho do diabo, filho da semente da serpente, espiritualmente falando, não é fisicamente falando, né? Então, eu disse para vocês que houve um atentado contra a semente física também, a descendência física, mas essa não é o principal, porque nos é dito também nas Escrituras que todos os seres viventes, está ali em Atos 17 e 26, todos os seres viventes são descendentes de Eva, são filhos de Eva, são filhos da mulher, né? Então, aquele que comete pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para este propósito, o Filho de Deus foi manifestado, para que pudesse destruir as obras do diabo com a sua obediência, tragar a morte, a autoridade sobre a morte, a chave da morte. Aquele que é nascido de Deus não comete pecado. A semente de Deus em nós, aceita e recebida, então somos filhos de Deus, porque a sua semente permanece nele. Veja, interpretação autêntica. E não pode pecar, porque é nascido de Deus. Então nós somos como árvores, e árvores, elas têm o fruto, ou frutificam de acordo com a sua semente. E é o que o fruto define que árvore que é. Que árvore que nós somos é definido pelo fruto que nós apresentamos. E fruto é algo visível, não é escondido, não. Então, nós discernimos nas pessoas com quem nós convivemos se elas são ou não dessa semente de Deus, filhos de Deus, pelos frutos que elas apresentam. Isso é visível a olho nu. Você olha para um coqueiro e diz, é um coqueiro. Um pé de banana é bananeira, né? Então, nisto os filhos de Deus são manifestos, e os filhos do diabo. Aquele que não pratica a justiça não é de Deus, e nem aquele que não ama o seu irmão.
Porque esta é a mensagem que ouviste desde o princípio, que devemos amar uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e assassinou seu irmão. Por que o assassinou? Porque as suas próprias obras eram más e as de seu irmão justas. E as de seus irmãos justos. Não vos maravilheis, meus irmãos, se o mundo vos odeia. Ou seja, na verdade, o problema de Caim foi que ele foi enganado por uma semente maligna, egoística, egocêntrica, que teve inveja, ódio. Ele procedeu como ele queria, foi super egocêntrico, não respeitou o Criador, não ofereceu as primícias como era ordenado, ofereceu o que ele achou melhor e invejou o seu irmão quando a oferta do irmão foi aceita e a dele não.